os profissionais reconhecem que precisamos de um sentido. Só que ao mesmo tempo, como é uma batalha espiritual, e você falou isso do ateísmo global, também percebo mesmo na busca por sentido uma farsa, assim, no sentido de que, beleza, vamos encontrar o nosso porquê, vamos criar o nosso porquê, vamos estabelecer a nossa vontade de viver, sendo que como se fosse algo arbitrário, algo que você vai decidir e vai assumir e vai adotar para ti, como se também religiões fossem de um cabide de roupas, uma peça que você vai escolher a que cabe melhor em você, ao invés de entender que existe algo anterior, algo que corresponde à verdade nisso tudo. Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje nós chamamos uma pessoa super especial, ele que é influenciador católico com mais de 140 mil seguidores no Instagram. Universitário, já se formou? Terminei ontem a faculdade. Olha só, terminou ontem a faculdade e ele usa as redes sociais para falar sobre a busca da santidade no cotidiano. Seja muito bem-vindo, Ângelo Pinheiro. É uma alegria ter você conosco nessa nossa 10ª edição. Cara, muito obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer estar aqui. Que massa. A gente estava conversando agora há pouco, né, antes de abrirem as câmeras, uma iniciativa de apostolado, chamando gente para falar sobre fé, conhecer um lado que muitas vezes pela brevidade de cortes não dá para conhecer. Então, parabéns, conta com as minhas orações para isso daqui que você está fazendo. Eu que agradeço, conte com as minhas também. Parabenizem o Lucas nos comentários que tá com um filho pois é. de um mês. Um mês. Que da hora, Lucas. Nossa, da hora. E o Ângelo a gente tem uma curiosidade, né? E acho que ele é o convidado mais alto que eu já entrevistei na minha vida. Provavelmente. Tem quanto você mede? 2,2 de altura. Você acho que vai algumas dezenas, talvez centenas de episódios até achar alguém mais alto. Nossa, eu acho que vai algumas centenas. No Brasil é difícil. Você joga basquete? Não jogo, nem vôlei, cara. Ah, tá. Vai jogar. As perguntas principais é basquete, vôlei, tênis... Nada, mano. Só a altura. Tá certo. E, pessoal, hoje a gente vem falar de um tema muito interessante, né? E muito pouco comentado, que é a busca da santidade no dia a dia. É possível ser santo no dia a dia ou você precisa ser padre, você precisa ser freira? A resposta: dá pra ser santo. E hoje o Ângelo vai falar justamente sobre isso. Mas acho que antes da gente entrar nesse tema, Ângelo, fala um pouco mais sobre você. Você vem de berço católico? Qual que é a sua formação, né? Você acabou de se formar? Legal. Enfim, fala um pouco de como foi a sua infância, se você vem de uma família que era praticante ou mais católica de IBGE. Deixa eu entender um pouco mais sobre o Ângelo. Da hora, combinado. Lucas, eu sou católico desde criança, assim, berço católico. Minha família me educou na fé. Desde que eu era criança, a gente ia pra igreja, tinha até um ritual, assim, sábado tinha missa, depois da missa tinha pizza. Então, tipo, era meu motivador às vezes, sabe? Que legal, vou pra missa. E daí, é aquelas coisas, né? No começo você vai só por um fenômeno cultural, assim, você entende pelo exemplo dos pais, etc. Mas de levar a sério, assim, rezar, acho que foi graça divina mesmo e ter vindo pra São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Curitiba. E vim aqui fazer faculdade, e acho que esse processo todo foi o momento que mais me puxou para perto de Deus, assim, intencionalmente, que pela primeira vez eu tive condições de deixar de ir à igreja, deixar de viver a minha fé sem nenhuma pressão, assim, de, tipo, descontentar qualquer pessoa, meus pais, e graças a Deus não deixei de fazê-lo, porque eu fui percebendo que tudo aquilo que eu vinha vivendo, as orações que eu vinha fazendo, a catequese, eu tive uma catequista muito boa, aqueles valores que me foram instruídos, eles faziam sentido, não eram arbitrários, assim, não era pura questão cultural. Tipo, a gente tem sede de Deus. Eu tava falando com uma amiga essa semana sobre como que as pessoas conseguem viver sem Deus, assim. Eu tava me perguntando e conversando com ela. E ela falou: Ângelo, as pessoas elas vivem com um vazio enorme e elas começam a dar importância para coisas muito pequenas. E muita importância porque essas coisas pequenas são tudo que elas têm. E daí eu comecei a pensar em mim, o que acontecia quando eu estava me distraindo de Deus, quais eram as coisas que mais ocupavam os meus pensamentos, ou mesmo eu estudei numa faculdade que é muito
é recente, mas ela é renomada e ela tem... O ticket médio dela é alto, assim. Então, qual que é o nome mesmo? É Link, o nome da faculdade. Eu conheço, pô. Ela é recente, mas realmente ela tem feito o nome no mercado. Aí, né? Exato, tem chamado a atenção. E eu comecei a comparar alguns amigos e alguns colegas que eu sei que não têm fé e pensava, tipo, cara, com o que eles se importam, como que é a conduta deles, e realmente dá pra perceber que aquela observação dela foi cirúrgica. Coisas pequenas para eles têm muito peso, porque é tudo que eles têm para se preocupar, é tudo que eles têm para se importar ali, e você vê que realmente você simplesmente lida com um vazio. E não tem como seguir assim. Não tem como seguir assim. A tua alma pede por Deus e se em algum momento você disser assim, você vai perceber. Para mim, esse processo de ir na faculdade de sair de casa e ir pra faculdade, morar fora, foi quando mais intencionalmente eu pude reconhecer que Deus me chamava e que tem um vazio que só pode ser preenchido por Ele, entende? Então, na prática, o que aconteceu foi uma graça ter nascido de berço católico, mas também foi uma graça ter tido a minha fé posta à prova. Mais sobre mim, eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer essa faculdade de empreendedorismo e... O curso de administração mesmo? Ele só tem esse curso de administração, só que é focado em empreendedorismo. Daí é muito visão de negócios, eles são bem atualizados, assim, no que eles trazem pra mesa, parêntese rapidão aqui, porque eu sei que a galera gosta, né? Eu fiz administração também, então eu fiz GV também. Então... Ah, da hora, que legal, então, estamos em casa. Nosso fundador é da GV, pois inclusive. Pois o Álvaro, não é? O Álvaro Escolar, conheço ele. Conheço, assim, de vista, né? Sim, e... a gente estava falando sobre uma aula sobre a China, por exemplo, e eles estavam falando de uma tendência de TikTok live shopping que tá bombando lá na China, e ao mesmo tempo é uma coisa que eu ouvi de uns caras do TikTok aqui em São Paulo falando, e, tipo, então, coisas que estão muito recentes no mercado, eles já estão trazendo, realmente eles são bons do que fazem. Fecha parênteses. Mas eu percebi que estando lá, por mais que eu pensei que eu tivesse vindo para São Paulo para fazer essa faculdade que muito me saltava aos olhos, hoje olhando para trás eu consigo conectar os pontos, como o fundador da Apple, nosso caríssimo, que inesquecível... Steve Jobs. Dizia, tem um discurso dele famoso em Stanford, pesquisem, vale a pena, que ele fala sobre conectar os pontos, connecting the dots. Você consegue conectar os pontos quando você olha para trás. E eu consigo conectar esses pontos hoje, que embora eu pensasse que eu tivesse vindo para São Paulo para fazer a faculdade, para buscar os meus sonhos, eu vim para São Paulo porque Deus me chamava para me aproximar dele. De maneiras que, se eu tivesse ficado em casa, pelo conforto, eu não teria me aproximado. Então, eu conheci a obra aqui em São Paulo, não fazia ideia que existia a obra. Eu comecei a morar no centro da obra. Daqui a pouco a gente fala o que é obra, o que é morar no centro da obra. Eu acabei de voltar de um círculo de formação. Inclusive, o meu diretor estava dando esse círculo para nós, falando muito sobre apego, desapego, apostolado. E é um ambiente que... cara, te forma só de você estar lá. Pra quem não sabe, obra, Opus Dei, São José Maria Escrivá, foi um homem que percebeu isso que a igreja já sabia, mas que era menos comum, e foi se reconhecendo só de alguns anos pra cá, de que você não precisa ser sacerdote, não precisa ser religioso para ser santo. Você pode vocação buscar... universal da santidade, né? Perfeito. A gente fez, inclusive, conheci o Lucas no retiro da obra, no retiro de silêncio. Façam também, vale muito a pena para aprender a rezar, ficar em silêncio uns dias ali, aprender recolhimento de fato. E São José Maria Escrivá, ele teve visões em que ele via muitas pessoas de diversas profissões diferentes, faixas etárias, buscando a santidade em meio ao mundo. Então, os discursos dele, as homilias, se você pesquisar as obras dele, são sempre nessa linha de esteja você no campo, na fábrica, no escritório, sendo um advogado, sendo um professor, sendo um estudante, você pode amar a Deus, você deve amar a Deus com todas as suas forças. Essa semana também teve um exame que eu estava fazendo antes de dormir, e coisa também que aprendi na obra, tipo, nunca ir por conta própria. E eu tava pensando, cara, realmente, naquele dia em específico, por conta das coisas que eu tinha rezado, eu tava pensando muito, nossa, cara, que vontade de amar totalmente a Deus, assim, de viver por Ele. E, ao mesmo tempo, uma dicotomia, porque parece que a tendência de quando você sente esses impulsos que Deus envia, vou virar padre, sei lá, vou me fechar do mundo. Sendo que não, cara, todo mundo
é chamado a amar ele por completo. Todo mundo é chamado a se dar por inteiro. Esse coração dilatado de São Filipe Neri foi um conhecido como apóstolo de Roma. Ele recebeu o Espírito Santo meio literalmente, assim. Depois que ele morreu, descobriram que o coração dele de fato tinha dilatado, que tinha algumas costelas quebradas, né, por causa dessa expansão na caixa torácica. Esse amor, essa ânsia que a gente tem é uma ânsia universal, e a gente consegue vivê-la nas nossas circunstâncias de vida individuais, pessoais. Você no mercado financeiro, eu enquanto estudante de negócios, você que está assistindo, sei lá, se está almoçando, se está lavando louça enquanto está assistindo, se está fazendo algum trabalho e ouvindo em segundo plano, a todo momento dá todo esse amor por ele. E pela obra eu pude conhecer isso, foi muito bom, Lucas. Inclusive, acho que é um bom caminho para perceber a riqueza da igreja, porque tudo que São José Maria Escrivá falava não era tipo inovação, ele não estava reinventando a roda. Você pegar, eu tô lendo, tá na minha mochila inclusive, eu tô lendo uma trilogia chama Saga de Cister, sobre monges trapistas. Que é extremamente, vamos dizer assim, eles doam tudo que eles têm, né? Exato, você conhece. Conheço. Que legal. É a ordem mais hardcore. Exatamente, isso, você pegou a ideia. E os caras que se desprendem de tudo por amor a Deus, e você vai ver eles falando sobre esse santo em meio ao mundo. Você vai ver eles querendo trazer os leigos que estão ao redor deles e puxá-los para perto de Deus. São Bernardo de Claraval, que na época tinha fama de roubar as esposas, de destruir as famílias, porque ele era tão eloquente e tão apaixonado por Deus que a maneira como ele falava, tipo, pais deixavam seus filhos, maridos deixavam esposas para irem ser monges trapistas. Então a galera tinha medo dele, assim. E mesmo assim, você vê naqueles escritos daquela época eles falando sobre santidade em meio ao mundo. Então realmente é uma verdade na igreja, e é bonito que isso tenha ganhado fama hoje em dia, e não é nada trivial. Pela graça de Deus, então, conheci a obra, voltando lá para a linha de quem sou. Conheci a obra, pude ter contato com isso tudo, e cá estamos nós, falando de Deus em São Paulo. Que bênção. E você agora já de fato ingressou no mercado, e como que você, vamos dizer assim, fala de Deus e vive de maneira, vamos dizer assim, verdadeiramente católica, num ambiente de negócios? Isso é uma dúvida, né? Porque o ambiente ao nosso redor é secular, tem de tudo. Tem gente que é anticatólico, tem gente que é indiferente, tem gente que de outras religiões. Como que você se porta num ambiente empresarial? Isso é um desafio, né? É um desafio, e você deve ter umas histórias muito legais para contar também. Tem que fazer algum podcast invertido um dia, que você vai contar as suas histórias, Lucão. Mas eu tava falando... Quando eu falei que o centro é um lugar muito bom de estar, um centro da obra, eu tava lembrando de um amigo meu em específico que eu conheci na faculdade, que ele falou isso, que, cara, eu gosto de estar no centro porque só de estar aqui é mais leve. Agora que eu morei lá por 3 anos, no centro da obra, né? Acho que até você pode explicar um pouco mais sobre o que é um centro. E você já até explicou, né, a questão do Opus Dei, etc. Mas eu acho que o pessoal de casa que não conhece, eles não têm uma noção. O que é isso? É uma ordem? É uma comunidade? Sim, é boa. É uma prelazia? Né? Tá. Porque aí você consegue falar, acho que o pessoal consegue entender um pouco melhor de como que é viver num centro da obra. Né? Legal. Boa. Excelente. Então, São José Maria Escrivá teve essa visão e começou a propagar isso que é o Opus Dei, obra de Deus. Na prática, são várias casas de formação em que as pessoas buscam a santidade em meio ao mundo. É uma prelazia pessoal, que é só o Opus Dei é uma prelazia pessoal, então, tipo, não ajuda muito a falar, mas não é uma ordem religiosa. Eles respondem ao Papa, eles estão em comunhão com a igreja, mas eles são mundanos e, tipo, não fazem votos de castidade, de pobreza no sentido religioso, da maneira que um monge trapista, por exemplo, faria. Embora sim sejam desapegados, embora sim lutem por um espírito pobre, como todos nós. E os centros podem ser ou de próprios
onde os próprios membros da obra moram, que daí são pessoas celibatárias. Quem não sabe, celibatário que já está adiantando essa união esponsal com Deus pela castidade sem se unir no matrimônio. Tem também os centros para residentes universitários, onde pessoas como eu poderíamos morar ou frequentar. Existem centros femininos, masculinos. Existem pessoas que vivem, que têm essa vocação para a obra numa união matrimonial, então não moram em centros da obra, mas ainda assim vivem o carisma, dá para falar assim, carisma do Opus Dei. Claro. E esse centro que eu morava era universitário, então tinha esses numerários celibatários que cuidavam de nós, que eram como que pais espirituais e que ao mesmo tempo estão em meio ao mundo, estão trabalhando, tem professor, tem gente, tem advogado, tem gente do mercado financeiro, tem diretor, tem tudo que você imaginar, então pessoas normais, só que cuidam da família deles dentro dessa vocação deles, que somos nós e são os irmãos deles, no sentido de outros numerários. Sim. E daí eu estava morando nesse centro enquanto universitário e para mim era tudo muito mágico, era tudo muito bom. E essa formação de estar com família, estar em família, convivência em família, você não está cada um do seu lado, você tem um sacrário a uma escada de distância, etc. Nossa, isso deve ser inacreditável, né? É sensacional. Às vezes o cara tá com insônia, vou descer lá no sacrário e vou fazer uma oração com Jesus 2 horas da manhã. Exato. Nossa, deve ser. É a melhor forma de você criar um plano de piedade, assim, um plano de vida, práticas de piedade para se aproximar de Deus. Sim. Porque você pensa, beleza, quero começar a fazer oração mental todo dia de manhã. Você desce a escada, você tá ali diante de Deus, entendeu? Você tem que pensar qual igreja que eu vou, que dá no caminho, que eu não vou me atrasar para trabalhar. Cara, desce a escada, você tá ali. Então... E como que era a sua rotina lá? Como que funciona um dia a dia num centro, assim? Exato. Eu digo porque, assim, pessoal, eu não sou da obra, tá? Eu sou um belo de um entusiasta, mas eu não sou da obra. Legal. E aí, como que funciona uma rotina no seu dia a dia lá, quando você morava lá, claro? Sim, claro. Eu vou responder isso como um parêntese, mas eu não esqueci da primeira pergunta lá de como que é ser católico no trabalho. Mas era mais ou menos assim. Todas as refeições, tipo, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar eram servidas lá. Então você podia comer lá. Mas por fins de rotina e ao mesmo tempo compromissos, mas ao mesmo tempo tentar manter um convívio família, é fundamental que você estivesse pelo menos nos jantares, para ter essa convivência. Tá todo mundo junto, na mesa, conversando. Então, mais ou menos assim, uma rotina perfeita. A pessoa que aproveita o que tem ali. Você não é obrigado a nada disso, mas o que seria ideal. Você acorda... sei lá, vou falar a minha rotina. Acordava cedo, tomava banho, descia fazer oração mental. Deitava os outros numerários lá fazendo oração e alguns universitários também. Que daí já dá um gás, porque uma coisa é um numerário que, pro meu contexto de vida, na minha idade eu penso e na minha vocação eu penso, cara, não é o que Deus me chama. Mas daí eu vejo que tem um cara que tá numa semana de provas, com uma rotina puxada, na mesma circunstância de vida que eu, que também tá ali fazendo oração da minha idade. Caraca, isso edifica. E ao mesmo tempo a gente, claro, olhando pro exemplo deles. Então, essa proximidade é muito legal. Daí 6h30 fazendo oração da manhã, 7 horas missa de meia horinha em latim. Que coisa, hein? Muito boa. E, inclusive, velocidade não significa menos piedade, porque você vê a maneira que quem puder, quem tiver experiência de ir num centro da obra, ver um padre celebrando uma missa, eles são todos muito litúrgicos, eles obedecem exatamente o que está no missal, eles falam as palavras com muita entonação, aquilo que Deus tem nas almas de ter nos feitos pessoais, cada um da sua maneira, você percebe nos padres da obra. Você vai pensar, beleza, você vai criar um estereótipo. Então, o cara da obra é o cara que vai usar uma calça caqui e sei lá, uma camisa azul e vai ser todo mundo igual, nada a ver. Você vai ver nos padres, de fato, todos muito inteligentes, muito aplicados, muito piedosos. Mas você vai ver que nossa, a maneira como ele preza pela pronúncia das palavras e pela lentidão orgueóstica vai ser de um jeito. Outro você vai ver, cara, o olhar apaixonado quando ele tá olhando pra hóstia. Outro você vai ver, cara, a forma viril que ele bate no peito na hora do ato de contrição. Você percebe as nuances da personalidade de cada um, é muito bonito isso. Então você sai do céu ali, 7 horas da manhã você foi na missa. Daí... É uma bomba nuclear espiritual. Exato. Uma missa bem celebrada, em silêncio. O contexto ideal de missa, sem distrações, um oratório silencioso ali, que você acordou e já foi. Então seu cérebro já tá em silêncio, entendeu? Você não tá tentando voltar pro silêncio, você já tá recolhido.
Aí, café da manhã, então, tipo, depois dessa bomba espiritual, vida real. Todo mundo dando risada, todo mundo feliz, tirando sarro, brincando. Os caras que não são da manhã estão, sei lá, tão quietos ali, vivendo o processo deles, tipo, pessoas normais, entendeu? Muito legal isso. E daí depois, café da manhã, cada um vai pros seus compromissos, daí a casa fica mais vazia. Tipo, eu ia pra faculdade, eu tinha que estar na faculdade às 8, normalmente eu acordava um pouco mais cedo, tomava meu café da manhã, fazia oração mental, assistia a missa, e daí eu ia pra faculdade. Daí eu voltava na hora do almoço, daí tinha mais ou menos metade do quórum da casa, tava almoçando junto. Logo depois do almoço, meia horinha de conversa na sala de estar, que é uma tertúlia. Tertúlia é uma conversa em grupo, que é o momento que, puxa, talvez no almoço porque você tá comendo não dá pra conversar direito, ou tá em duas mesas separadas porque é muita gente. Na tertúlia senta todo mundo junto, todo mundo vai falar de novidades, do mercado, de atualidades, de coisas pessoais, rezar um pelo outro. Tudo muito normal. No sentido mais próprio da palavra, normal, assim. Isso que você deve perceber muito no mercado financeiro, de tipo, as pessoas chegam, cumprimentam, cordiais, mas ao mesmo tempo numa pressa, só numa cortesia, não num estar ali pra valer. Tipo, numa tertúlia, cara, as pessoas estão ali pra valer, não estão com celular e ao mesmo tempo todo mundo com compromisso, então deu meia hora, tem normalmente o diretor do centro, que é como se fosse, comparando com um mosteiro, seria como se fosse um abade. Mas na prática, de novo, não é um centro religioso, então mas simplesmente o diretor ali, o que está responsável, normalmente fica de olho no horário, né, para delimitar isso. Deu horário, todo mundo levanta, volta pro trabalho. Ou, tipo, eu que na época não trabalhava, ficava de tarde daí, estudando, ia pra academia, voltava. Daí de noite, mais meia horinha de oração, jantar, tertúlia de novo, e depois exame de consciência, que é 3 minutinhos no oratório, e depois vai dormir, cada um pro seu lado. Uma coisa que eu esqueci de falar, entre almoço e tertúlia, a gente sempre também dava um pulo no oratório, fazer uma visita. Então, o dia inteiro, ele é perpassado por momentos de encontro com Deus. E momentos que, de novo, não te induzem a uma vida impossível. Eles não estão te pedindo pra você ficar 4 horas rezando ali, 5 horas rezando e depois cantar salmos, etc. Não, eles estão te induzindo, estão te disciplinando e te colocando oportunidade de virtude ali para agora que, por exemplo, eu não moro mais no centro, eu perceber essa sede da minha alma e tentar encaixar a missa e tentar fazer essa oração mental da manhã e tentar fazer visita ao Santíssimo Sacramento durante a tarde e sempre estar lembrando de Deus que não deve ser simplesmente uma prioridade e depois eu esqueço. Nesse sentido de a primeira coisa do dia e depois já era. Não, é o centro. Então, todos os momentos voltando, porque a gente se esquece. A gente pode estar falando dele aqui e daqui a pouco tá pensando em performance ou então no compromisso que eu tenho daqui a pouco. A gente se esquece a todo momento. Eu posso estar na missa e eu posso estar pensando no que eu vou comer depois. Tipo daquele exemplo da pizza, que eu era criança. A gente pode ter literalmente fechado o celular, começado a trabalhar, falado, vou oferecer esse trabalho por X intenção. E começa a trabalhar e daqui a pouco você não lembra mais da intenção, nem pensou em Deus mais. Então por isso que é muito importante voltar para isso, sempre. E ter morado como residente universitário me ajudou muito, me forjou nesse sentido. Isso é uma rotina, mais ou menos. Aí, por exemplo, círculo, eu falei, né? Círculo são pros rapazes que fazem de São Rafael, que são rapazes que é como se fosse a parte de formação da obra para tornar os rapazes homens de oração. Ou também tem pras meninas. E a gente tem esses encontros semanais que é meia horinha de alguma aula sobre um tema da igreja. Então pode ser sobre uma virtude, pode ser sobre um tema do evangelho, sobre o próprio plano de vida, práticas de piedade. E círculo porque o tema é circular, ele se repete. Não é um pitch, não é um vídeo de YouTube, não é uma dinâmica inovadora. É sempre, cara, oração brevíssima, evangelho do dia e comentário do evangelho do dia, o tema, explicação sobre o tema, exame de consciência e boa. 30 minutos. E é surpreendente como que você tira daquilo coisas para rezar durante a semana, sabe, Lucas?
Então, isso, círculo, daí tem recolhimentos no final de semana, que você passa metade do dia em retiro, de silêncio, e tem atividades apostólicas, tipo, no centro onde eu morava, toda sexta-feira de noite, é a oportunidade de você chamar a galera, de chamar os seus amigos, de irem fazer oração mental, meia hora de oração mental, que é a meditação, um padre falando sobre algum tema no oratório, e os rapazes lá rezando, e depois pizzada, daí você fica conversando, você resenha, então, também, de novo, real, vida real, mundo normal, tudo muito pé no chão e sobrenatural. Eu pergunto muito isso, e é parênteses entre parênteses, né? Legal, porque a gente tava falando sobre outro tema. Boa. Mas eu pergunto isso porque depois que saiu aquele filme lá do Dan Brown, todo mundo quando pensa em Opus Dei tem aquela noção louca, né? Que o cara traz no livro. E o que você tá explicando justamente que aquilo é completamente balela, falso, né? Isso. Entendi. E agora falando um pouco sobre o seu trabalho, né, que eu tava falando, como que você aplica isso no seu trabalho? Porque, de novo, aqui você tá falando de um centro da obra, ou seja, pessoas que normalmente são católicas. Eu sei que pode ter pessoas que não são católicas que vivem num centro universitário, né? Eu sei que... Sim, acontece. Isso acontece. Mas, assim, normalmente são pessoas católicas e ali que estão vamos dizer assim, numa trajetória espiritual onde está todo mundo na mesma página, etc. Agora, quando você entra no mercado, como que a gente se porta, entendeu? Porque no mercado você tem decisões morais, eventualmente, você tem que se manter firme, você também tem que encaixar, vamos dizer assim, um plano de vida, e acho que cabe até você explicar um pouco sobre o que é esse plano de vida, você até falou um pouco por cima, mas acho que conceituar bem, como que eu posso encaixar missa, né? Como que eu posso fazer uma boa leitura, como que eu posso fazer ter uma vida espiritual, uma vida de oração, num contexto de trabalho, que é o que as pessoas normalmente têm, né? Então, o cara pega o ônibus, o cara pega o metrô, e aí chega lá e tem o chefe, aí tem um amigo dele que tá fazendo besteira, etc. Como que você, com essa bagagem, né, busca se portar nesse meio? Como que uma pessoa deve buscar se portar nesse meio? Legal. Então, acho que eu falei tanto da obra antes de responder essa pergunta que você recuperou agora, justamente para, acho que tentar contextualizar do mundo perfeito em que eu estava inserido. E que não existe um mundo perfeito, que o mundo não é Disney, que daí você vai pro mercado de trabalho, você sai da bolha e você vê que, cara, teu chefe ele vai te provocar, vai falar que católico é o que mais quer fazer grana, só pensa em grana, vai chegar teu amigo e vai fazer uma piada de baixo calão contigo, e você não pode ser o cara esquisito que vai cortar e vai viver isolado no cantinho ali. E ao mesmo tempo, então, pensa que você tá nesse mundo perfeito e daí você vai pro mundo real e você pensa, e agora? Essa acho que deveria ser a nossa sensação toda vez que a gente entra na missa e sai da missa. Quando o padre fala, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, em latim, ite missa est, acho que explica melhor ainda esse sentido. Ide, eis a missão. Não é pra você relaxar, agora é pra você pegar isso que te reabasteceu aqui e que a tua alma percebeu que é perfeito, que é bom, e levar pra vida real. Então, concretamente, o que seria viver com essa visão sobrenatural no trabalho? Cara, é chegar e fazer um trabalho bem feito. Em primeiro lugar, o que eu tô aqui pra fazer? Tô aqui pra trabalhar. Então, deixa eu fazer um trabalho bem feito. Fulano tá empurrando com a barriga, fulano tá pensando como que ele passa a perna em quem. Não, vou fazer bem feito, não vou tentar empurrar com a barriga. Esse é o primeiro pressuposto se eu quero que isso seja oferta pra Deus. Depois, trato com os outros. A gente até falei daquilo, né, do cumprimento puramente cordial, que só um oi, mas você nem olha no olho da pessoa pra valer, você não tá ali com ela. Cara, você entende que aquela pessoa ali valeu todo o sangue de Cristo. Então, no mínimo, você vai cumprimentar pra valer. Ou melhor, no mínimo, você vai começar a se incomodar quando você não cumprimentar pra valer. E você vai começar a tentar entender que o teu chefe ali é uma pessoa que importa também. Que por mais que algumas relações sejam pouco amigáveis e mais utilitárias, você vai olhar para além do utilitarismo e você vai tentar rezar por essas pessoas, você vai tomar sobre si responsabilidade de apostolado, você vai se preocupar nos momentos de descontração, ao invés de ficar fazendo piada de baixo calão, conhecer a pessoa verdadeiramente, puxar assuntos legais, puxar temas de atualidade. Você vai se preocupar em querer ajudar a pessoa quando você vê que ela tá para baixo e que ninguém tá nem aí para isso. São sutilezas, mas não existe um manual de instrução, mas é aí que a vida de oração entra, porque a vida de oração traz muito espaço para você falar com Deus sobre essas coisas que têm acontecido, sobre como lidar com essas coisas, sobre o que Deus quer, e aprender a ouvi-lo no meio dessa barulheira toda. Platão
diz que, não lembro a frase, não lembro a obra, mas é algum conceito no sentido de, depois eu pesquiso e te mando, depois se quiser deixar em descrição, mas é alguma coisa no sentido de que o homem deve ser capaz de, tipo, estando em meio ao mundo, conseguir estar no silêncio de alguém que estivesse no topo de uma montanha ali, fechado, entendeu? O cara que carrega Cristo dentro de si, que consegue crescer em vida de oração, ele vai conseguir, durante os momentos mais barulhentos, dar um passo para trás, lembrar onde que eu tô aqui, peraí, essa pessoa, não vou mandar ela tomar naquele lugar, eu tenho que amar a Deus e eu tenho que encontrar Deus nessa pessoa, peraí, esse trabalho aqui eu não vou só jogar para debaixo do tapete, deixa eu tentar resolver, ou, putz, cara, eu errei, eu mandei tomar naquele lugar e eu joguei para debaixo do tapete a tarefa, eu só queria terminar o trabalho e sair mais cedo. Então, isso é um problema. Isso eu não vou lidar como se nada. Eu vou chegar para Deus, eu vou pedir perdão e eu vou entender que é a questão de justiça que eu faça melhor da próxima vez, que é a questão de amor. Acho que vida de oração é o pilar para lidar com Deus no ordinário. E quando você me perguntou de plano de vida, elucido, plano de vida, acho que a melhor definição que eu vi até agora foi aquela frase: práticas de piedade para se aproximar de Deus. Eu tava na faculdade esses dias e um amigo pegou o meu Instagram e eu tenho um vídeo lá, porque esses vídeos de rotina, eles viralizam e acabam sendo canal de apostolado topo de funil, assim, em linguagem de marketing pra galera. E ele pegou um vídeo meu topo de funil, assim, e deu risada. O cara com plano de vida, kkk, não sei o quê. Você tá achando que plano de vida é tipo um cara que sabe o que quer fazer da vida? Não é isso não, cara. Plano de vida, eu tô falando de tipo um cara que se comprometeu a certas práticas de piedade pra Deus. Então, tipo, na prática é você se compromissar com encontros com Deus ao longo do dia, com obras concretas. Coisas habituais que estão no plano de vida. Oração do terço, visitas ao Santíssimo Sacramento, jaculatórias, exame de consciência antes de dormir, missa, seja diária, semanal, ou não diária, mas mais do que uma vez por semana, confissão semanal, você pode se comprometer a isso, leitura da Bíblia para conhecer a Cristo, leitura espiritual de temas sobre vida de Cristo, virtudes, etc., para você ganhar bagagem para oração mental para você conhecer Cristo, se conhecer, e a lista continua. Você pode pegar até práticas de devoção particulares suas, sei lá, você é consagrado a Nossa Senhora, você faz a coroinha de Nossa Senhora, você pode colocar no seu plano de vida. Você tem uma devoção a alguém específico, você quer fazer oração das pessoas toda quarta-feira, sei lá, e assim vai. A ideia é que não sejam obras infinitas, que não sejam muitas coisas, mas as que você se comprometer a fazer, que você faça com amor, de forma cada vez mais perfeita. De tal maneira que um cara da obra que vive o mesmo plano de vida há 40 anos, ainda percebe que tem muito para melhorar, e ainda você percebe como que você tá no chinelo em relação a ele, com aquela coisa tão simples que você faz de olho fechado, que é falar graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Sacramento. Realmente o amor não tem limite, e você tem uma oportunidade de exercitar isso todo dia. E parece que é uma misericórdia de Deus, assim, pra gente crescer sempre mais. Com certeza. E eu acho que você falou várias coisas, né? Mas o que mais me chama a atenção é o seguinte: em primeiro lugar, é a gente colocar em prática, né, esse plano de vida. Ou seja, a gente começar aos poucos, indo à missa uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Aí o cara vai lá e consegue, né, fazer todo o plano de vida. E aí você tem um segundo passo, que é não cair na monotonia, né? Ou seja, assim, exato. Naquela mornidão, ou seja, Legal. Você tá presente na missa, só que você não tá presente de corpo e alma. Você tá rezando o rosário, só que você não tá prestando atenção nos mistérios. Você tá fazendo oração mental, só que você tá pensando no trabalho. Então, assim, como a gente... que é até um conselho para quem já vive o plano de vida mesmo. Como não cair na mesmice, como colocar amor em cada oração, em cada detalhe, nas pequenas coisas. Acho que isso é uma dificuldade imensa. É uma dificuldade, é um ponto de oração, e acho que a primeira fonte seria sacramentos. Vamos partir do pressuposto que a pessoa que está assistindo vá à missa pelo menos dominical. Você pode considerar que você tem um plano de vida e não sabia, de ir à missa uma vez por semana. Como que você melhora essa participação na missa? Começa a se preparar para a comunhão. Entende que você vai receber literalmente o corpo de Cristo. Primeiro entende, você está em estado de graça, você pode comungar? Ou você é um paciente em UTI querendo comer uma feijoada, que a feijoada só vai te
te prejudicar mais. Porque é isso, pra quem não sabe, né? Dando um passo pra trás aqui. Uhum. Falando de doutrina ao invés de vida de oração. Você precisa estar em estado de graça pra comungar. Mas pra não desviar do tema, voltando pra vida de oração. Aproveita o recolhimento da noite pra já começar a fomentar essa fome de Deus. Chega na missa, tenta diminuir distrações, pensa, cara, eu vou tentar prestar atenção na leitura. Quando o padre entrar na parte do ofertório, eu vou tentar pensar nas graças que eu quero pedir ali. Tudo para acumular no ápice na comunhão. Uma comunhão bem feita, tirar frutos disso. Daí ali, esse é o momento de pedir. Pai, eu não tô conseguindo rezar o terço direito. Pai, meu amor tá morno, tenho sido tíbio. Deus, eu não consigo te perceber aqui, eu sei que eu preciso de ti. A maior sinceridade do coração que você puder, começando ali na Eucaristia, que vai ser fonte de graças. Eu digo o sacramento porque a segunda resposta seria a oração. Em primeiro lugar, sacramento porque vai ser a torrente ali, né? Uhum. Mas depois oração porque é dali que você vai pedir a força para Deus. Você ticou esses dois itens e pode parecer contraintuitivo, porque se eu já não tenho fervor para rezar o terço, como que eu vou usar o próprio terço para aumentar meu fervor? Uhum. Mas é literalmente isso, é questão de intenção, de recuperar. E você vai perceber como que se você colocar um pouco mais de intenção naquela Ave Maria ali e levar isso a sério, daqui a pouco na hora que você for fazer a tua leitura habitual, espiritual, você vai conseguir prestar mais atenção e vai valer a pena. O plano de vida ele se retroalimenta e por mais que a gente muitas vezes deixe desandar de maneira igual em todos, a resposta é essa, voltar para os sacramentos e pedir para valer, com sinceridade de coração, que Deus sempre vai usar isso para puxar para cima, e sempre o teu coração vai arder de novo, e você vai lembrar. Tem um episódio do Frei Gilson que ficou o Vilela. O Vilela Inteligência, né? Isso. Inteligência Limitada. Que ficou muito famoso, que é o que o Frei Gilson vai. E ele dá uma aula de catequese lá, que ele começa a mostrar, qual que é a nossa vocação? Ele abre a Bíblia e lê que sejais perfeitos como o vosso Deus é perfeito. Por que tem a Bíblia? Por que a gente está pensando? Por que Deus queria que a gente escrevesse alguma coisa? Ele abre lá, escreva isso para vos lembrar. Para vos lembrar, cara, a gente se esquece muito fácil, volto naquele ponto, a gente se esquece do amor de Deus. Se você coloca um pouco mais de intenção naquela Eucaristia, você vai sentir o teu coração ardendo. Se não for imediatamente, depois vai vir uma coisa, Deus vai falar, ele não desiste. Você tá vivo, você tá sentindo uma tristeza, um tédio, uma amargura da falta de encontrar Deus. É a mais viva prova do combate e de que ele tá te amando e de que de alguma maneira ele espera que você saia dessa. Então, a todo momento, sempre muita esperança, porque dá pra afervorar. E outro tema, acho que é bem importante a gente tocar, é a questão da vocação, né? Por algum motivo, nos últimos anos, agora isso está mudando um pouco, mas a gente tem visto agora, por exemplo, um grande renascimento católico, mas isso não tem se convertido em outras vocações que não do matrimônio. Como que deve, vamos dizer assim, um católico, você tem quantos anos? 22. Eu tô com 27, né? Eu já sou casado, etc. Mas como que um católico, seja homem, seja mulher, deve fazer esse exame vocacional? Como que isso deve acontecer para que ele de fato identifique? Porque a vocação ao matrimônio é uma delas, né? Uhum. Se você quiser falar até um pouco sobre essa, quais são as possíveis vocações e qual que seria um caminho para que essas pessoas de fato achassem a sua vocação? Porque cada um tem uma trajetória, mas eu acho que talvez você tenha algum outro conselho para dar sobre isso, né? Legal, sim. Eu tenho, não sei, eu falei com um numerário uma vez e ele me disse que as vocações são tantas quanto as almas. Olha só. E acho que inclusive talvez Bento XVI tenha dito isso, eu não tenho certeza. Acho que é a resposta que menos ajuda aqui também, né? Mas acho que o primeiro passo é entender isso, que Deus tem um caminho pessoal, assim como ele fez os anjos de maneira pessoal e as pessoas de maneira pessoal, ele tem um caminho único para você. Mas quais são, dentro dos caminhos únicos, formas padrão que as pessoas costumam entrar, né? Matrimônio ou celibato são as duas grandes caixas. E daí, se for celibato, vai ser numa vida religiosa ou não? Ou se for matrimônio, vai ser matrimônio, você vai fazer parte da obra ou não? Vai fazer parte dos arautos? Vai ser terciário em alguma ordem religiosa ou não? Existem várias ordens, existem vários chamados. Tipo, como que eu vim
como que aconteceu num sábado, eu tava falando contigo aqui de São José Maria Escrivá, sendo que eu nem fazia ideia de que existia obra, nunca fui fã de São José Maria Escrivá, assim, tipo, não é como se eu tivesse ido, beleza, vamos abrir o catálogo dos santos e eu vou escolher qual que eu vou seguir. Cara, Deus te pega pela mão e ele te mostra, e ele te puxa, e muitas vezes tanto devoções quanto vocações são assim, ele vai mostrando, você vai rezando, a voz vai ficando mais clara, por isso que eu insisto mais uma vez, vida de oração, e quando falo de vida de oração mental, inclusive, não só terço, oração mental, senão a gente não tava nem falando de vida interior direito ainda, pra você entender que Deus tá te puxando. E daí, na tua circunstância específica, tipo, se o cara estiver na praia e ele serve na Pascom, na praia, na única igreja que tem na praia ali dele, cara, talvez ele esteja no lugar certo, entendeu? Mas o outro cara que também tá no mercado financeiro e tá em Nova York e ele percebe que de repente ele é chamado a ser padre, também pode ser em Nova York. Ou sei lá, o cara tá num contexto muito específico onde ele nunca vai ser lembrado e ele tá sendo perseguido por causa da fé em algum país onde a fé ainda é ilegal, em pleno século XXI, onde se pensa que não há mais perseguição contra a fé, e o cara, de alguma maneira, é chamado ao martírio. Pode ser até uma vocação chamada ao martírio. O bonito é que é alcançável, que todo mundo tá no alcance, assim, de um esticar de braço. E muitas vezes é essa analogia. Deus tá com o braço esticado, tá te dando tudo que você precisa, é totalmente acessível. Mas você que não tá esticando tanto quanto deveria. Acima de tudo, é mais sobre abertura, fazer o que você tem que fazer agora e daí compreender que Deus tá te pedindo, do que, propriamente dito, ter em mente um plano do começo ao fim da tua vida, quais caminhos vão ser, por onde você vai passar, como que vai ser. E eu acho que talvez a pessoa pode, inclusive, buscar uma direção espiritual, né? Porque esse é um conceito que no Brasil ficou muito tempo... O pessoal não sabe que existe essa possibilidade, né? De você ter uma direção espiritual. Se quiser falar um pouco sobre isso e como que isso pode te ajudar no seu dia a dia, etc. Acho que isso vale bastante a pena comentar também. O Lucas conhece muito a obra, então é bom que ele já vai completando as respostas. Muito bom, Lucas. A direção espiritual parte do pressuposto de que você não é onipotente. Então, se você não é onipotente, onisciente, não conhece tudo de tudo, talvez direção espiritual seja para você, ou seja, para todo mundo. Porque qual que é o intuito? Se você sabe que você tem uma alma falha, que os teus vieses são presentes, que você muitas vezes não vai ter uma visão verdadeira sobre si, os seus defeitos, as tuas ambições, o que é reto, o que não é, que decisão tomar, não tomar. Se as pessoas buscam mentoria para negócios, se as pessoas buscam consultoria para corrida, se as pessoas buscam nutricionista para botar um shape, se as pessoas buscam um mecânico para cuidar de um carro, por que você vai se limitar ao teu próprio conselho quanto à questão mais importante de todas, que é a salvação da tua alma? Um diretor espiritual é uma pessoa que idealmente tenha amizade contigo, proximidade contigo, conheça a tua vida muito bem, seja um cristão de critério que você pode confiar, que saiba da doutrina, que seja um cara experiente, vivido com vida de oração, que vai te ajudar a enxergar os teus defeitos dominantes, que caminho seguir, não seguir, vai te ajudar a ser mais constante no teu plano de vida, a se afervorar, vai rezar por ti, vai conseguir te aconselhar. Isso é muito legal. Eu tô lendo também um livro chamado As Virtudes Fundamentais, e o Joseph Pieper, que é esse teólogo que inclusive influenciou Bento XVI, ele fala que existem pouquíssimos cenários. Na verdade, ele desenvolve todo o argumento falando sobre como não há cenários onde você pode tomar uma decisão por alguém, uma decisão a nível moral. Você nunca vai conseguir estar nos sapatos de outra pessoa, né? Estar na pele de outra pessoa. Estar nos sapatos é expressão em inglês. Como que é em inglês mesmo agora? To be on someone's shoes. Ah, tá. E daí, a ideia dele, ele desenvolve tudo isso. Cara, você não consegue se colocar na pele da outra pessoa. Na verdade, há uma forma. E daí ele fala, quando essa pessoa tem um amor, somente se a pessoa tiver um amor de amizade, é que ela vai conseguir tomar uma decisão a nível moral por ti. Ou seja, um diretor espiritual que te conhece, que te ama, que conhece os teus defeitos, que você abre o teu coração para ele vai ser a pessoa que vai poder te falar, olha, talvez seja bom que você evite fazer tal coisa. Mas é lícito, não é um pecado, nem nada. Cara, talvez você devesse considerar isso. Putz, mas você não me entende, você não sabe como que eu penso. Pelo contrário, se você tá fazendo direito o negócio, você reza, ele reza,
ele tá preocupado com a salvação da tua alma, ele te conhece porque você não guarda nenhum segredo dele, e ele pode te dar, nunca vai decidir por você, mas ele consegue te falar, cara, eu entendo o que significa pra você. Eu entendo suficientemente o que significa pra você e você deveria fazer isso. E é bonito porque lembra o amor de amizade que Jesus tem conosco. Quando ele fala desse amor de amizade, não é como se, sei lá, uma pessoa que eu participei uma vez, que encontrei numa festa, sei lá, e foi legal e eu considero amizade. Não, é o amor daquele que Jesus fala de não existe amor maior do que dar a vida por um amigo, ou já não vos chamo servos, mas amigos. De novo, 2 pontos de amizade, mas que amizade, entendeu? Então, procurem um diretor espiritual. Considerem que, não precisa ser padre, pode ser um leigo, só importa que seja um cristão de critério. 2, onde procurar? Centros da obra costumam ter, numerários costumam dar direção espiritual, padres costumam dar, mas é cada vez mais concorrido, a messe é grande, os operários são poucos. Então, cara, é difícil achar. Ângelo, não tenho obra na minha cidade. Cara, será que outras instituições não oferecem? Será que você não consegue bater na porta da sua paróquia e perguntar se o padre atende? Talvez o padre nem esteja acostumado a receber isso, porque realmente, infelizmente, as pessoas não sabem. Mas eu diria, vá atrás. E se simplesmente for um amigo teu que você admira muito, que é virtuoso, que você sabe que sinceramente busca fé e que você pode se abrir com ele, considera, reza com isso. Talvez pode ser uma pessoa perto nesse nível, assim. Acho que é uma boa decisão. E custa, porque você vai falar dos temas difíceis, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir, não é um cara que vai passar a mão na tua cabeça, mas é um cara que tá sinceramente preocupado com a tua alma e sempre vai servir de combustível para a oração. É muito bom você ter uma segunda pessoa que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse, avaliando a mesma situação que você e dando vamos dizer assim, um diagnóstico direto. Exato. Sem rodeio. Porque eventualmente você pode perguntar para um amigo, só que um amigo ele fica meio assim, será que... Aí você pergunta às vezes pros seus pais, mas seus pais também não querem te magoar. Aí você pergunta pro diretor espiritual e ele vai te dar na lata. Na lata. Ah, era isso mesmo. Eu não queria, mas você... E pega na ferida mesmo e você melhora. Como crescer, né? Pra você crescer, você precisa realmente colocar nessas situações de desconforto. E uma coisa, Ângelo, agora mudando um pouco de tópico, que eu acho muito interessante é o seguinte, né? É muito diferente a gente ter jovens, principalmente num país como o Brasil, voltando tão firme para a igreja. Né? Então tá realmente acontecendo o renascimento católico. E eu acho que um dos motivos que esse renascimento foi postergado foi justamente aquela onda do neoateísmo que surgiu ali nos anos 2000 com os Richard Dawkins, Christopher Hitchens. Claro, isso foi mais nos Estados Unidos, mas aqui também acaba reverberando um pouco disso, né? Ou seja, conforme você foi estudando o catolicismo, você vai entrando então nesse campo entre fé e razão e você vai vendo que são conceitos, né, que estão inteiramente ligados. Como que você mantém, vamos dizer assim, uma fé que seja douta, uma fé racional, uma fé que não seja baseada puramente em sentimentalismo, mas em verdade, né? Como que você tem buscado essas fontes de conhecimento? Que tipo de livro que você tem visto? Que curso você tem recebido, né? Como que você se manteve, vamos dizer assim, ao longo da sua juventude, né? Meio afastado dessa cultura que vai tentar te jogar para longe da religião, demonizando tudo que seja católico. Porque muita gente não consegue, né? Sim, total. Lucas, eu peço licença, eu quero até abrir um ponto do catecismo aqui, que bateram muito no círculo hoje. Catecismo, e eu quero pegar ele textualmente aqui para ler, porque acho que cabe bem com isso aqui. Fica à vontade. Ponto 158 do catecismo. Diz o seguinte, e termina com uma frase muito boa de Santo Agostinho. A não ser que me falhe a memória e eu chego aqui e vai ver, não é... Exato, é sim, tá certo, boa. A fé procura compreender. Já começa assim. Tipo, a fé... Já dá pra comentar isso já. A fé não é cega, de fato, esse processo de estudo. Eu vou explicar e daí eu conto o meu testemunho. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Ou seja, a gente, pela nossa fé,
é coerente que a gente procure conhecer mais a Deus, que a gente não só aceite cabeça baixa e vamos ser doutrinados, a igreja é uma massa, quer te transformar em massa de manobra, em manipulação, ou, putz, cara, você ainda cai nessa de religião, cara, espiritualidade, freestyle, pra que isso, religião? Por que você é católico, entendeu? Tenta compreender isso. Eu até vou me adiantar aqui em testemunho, tipo, você falou ao longo da minha jornada, né? Cara, oração mental é um negócio tão difícil de você entender. Vou falar com Deus e eu não vou ouvir ele da mesma maneira que eu tô te ouvindo. Como que eu escuto? Ou tipo, tá, e quando chega algum cara e fala, você acredita em Deus, mas e o sofrimento do mundo? Nossa, desabou a fé, realmente não tenho uma resposta pra isso. Cara, como que as pessoas sérias, estudadas, muito mais inteligentes do que eu, estão lidando com isso? Pega um livro do Cardeal Sara, A Força do Silêncio, e lê aquilo. E me diz se não te arrepia a maneira como ele lida com esse problema de Deus perante a dor, de Deus perante o sofrimento. Ou então, tipo, a fé procura compreender, conhecer melhor aquele em quem acreditou. E se você pegar para ler os evangelhos, tentando encontrar Jesus ali e ver se tem razão entre as coisas que ele está falando, se o que ele está sugerindo de fato faz sentido ou não. E daí você pega um livro de séculos depois de algum outro santo e você vai ver se tem coerência ou não num contexto de vida completamente diferente e aquilo nutre. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do desígnio de Deus e dos mistérios da fé, da íntima conexão que os liga entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. E aqui que é a parte principal. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. De tal maneira que, cara, uma pessoa que não está em estado de graça não consegue entender as coisas de fé ou mesmo estudar as coisas racionais, as coisas correntes, tipo, você que precisa manjar muito de Excel e de análise financeira. Cara, se tiver em estado de graça, a chance são que você vai ser mais inteligente, vai conseguir ver isso melhor. Eu que tô mexendo com IA, cara, se eu tiver em estado de graça, o Espírito Santo vai me ajudar a rezar com IA, tipo, a nível de, cara, pega a encíclica do Papa da dignidade humana em relação a IA, ele pegou um tema corrente, um tema curto e tratou da alma em relação àquilo. O Papa rezou com o IA. Nesse sentido, né, que eu digo, não abrir o ChatGPT e fala, ChatGPT, me ajude a rezar aqui, só esclarecendo. Assim conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Então, quando você coloca a razão a serviço da fé, você está tentando compreender para crer melhor, para quando faltar aquele sentimento, para quando faltar aquele coração ardendo, você lembrar cara, essa minha decisão não foi irracional. Existia alguma coisa que fazia sentido aqui. Era isso. Eu lembrei que Santo Ambrósio deu um testemunho de vida impressionante. Mas ao mesmo tempo eu lembro que séculos depois, Santa Teresinha escolheu viver no claustro e foi uma alma missionária sem nunca ter saído do claustro. E tinha um amor sobrenatural que dá para perceber nas cartas dela. E ao mesmo tempo eu lembro de Santo Agostinho, que se converteu de uma vida totalmente devassa para uma vida muito sublime, como alguém que já tinha muita sede de Deus e procurava no lugar errado, e que ele confessa isso no livro dele e faz todo sentido. Mas ainda assim, são exemplos muito distantes de mim, e, sei lá, pode ser manipulado, como que eu vou saber se as obras são das pessoas? Mas eu estudei o milagre eucarístico que aconteceu em Portugal há poucas décadas, e caraca, realmente tinha pedaço do miocárdio lá. Nossa, é o mesmo tipo de sangue que está nos outros milagres eucarísticos? Mas ao mesmo tempo, caraca, e Nossa Senhora de Fátima e aquela aparição, mas são sempre invenção, não tem nada a ver, nenhuma coerência. Será que não tem coerência? E Nossa Senhora de Guadalupe, caraca, e o testemunho de vida do vidente dela? E Nossa Senhora de Lourdes, e o que foi a vida da vidente de Nossa Senhora de Lourdes? E os videntes de aparições que não foram confirmados, os charlatões, e qual que foi o fim deles? E como que foi as virtudes deles? Pelo exemplo e pelo contra-exemplo, pelas virtudes e pelos erros, nas aparições, nos santos, no evangelho, nas notícias, nos temas atuais, tudo isso vira bagagem e, cara, você usa aquilo
para fomentar a tua fé. E não é como se você estivesse tapando os seus olhos para enxergar o que você quer. Você simplesmente vê e você fala, meu Deus, eu preciso de força para viver de acordo com isso que eu tô vendo, porque não tem como não ser. Uhum. Tanto que São José Maria Escrivá incentiva muito essa jaculatória. Luz para ver e força para querer. Porque uma das partes da conversão é essa, né, Lucas? Eu enxergo a verdade, mas será que eu vou estar disposto a abandonar a minha rotina, Eu vi um comentário duro que me deixou pensando há alguns meses no meu Instagram, que chegou de uma pessoa que teria que deixar para trás toda a obra de apostolado que ela tinha, toda a vida missionária que ela tinha, toda a reputação entre os amigos que ela tinha, porque ela estava percebendo cada vez mais que existia algo de muito verdadeiro na Igreja Católica. E essa pessoa não era católica, ela era protestante, eu não lembro de que denominação. E cara, que dor que dá no coração, porque uma DM para responder uma dúvida dessa, cara. E eu fiquei pensando, só isso. O mais curto e mais benéfico que eu posso sugerir para essa pessoa: peça força para querer. Porque luz para ver, Deus está te mostrando, mas vai ser muito duro. E Ele está te pedindo, não é pela metade, Ele está te pedindo por inteiro. Mas vai valer a pena se você for atrás. Com certeza. E eu acho que você falou vários assuntos aí que são extremamente, tem muita relevância, principalmente a questão da busca do sentido, né? Então você tem esse psiquiatra, Viktor Frankl, ele falava justamente isso, né? Que quando ele passou por um trauma muito grande durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi posto num campo de concentração, foi preso, viu um monte de desgraça lá, etc. E ele falava que as pessoas que conseguiram sobreviver foram aquelas que não perdiam o sentido daquele sofrimento, né? E eu acho que é muito duro essa cultura contemporânea, eu falo a nível global isso, né? Desse ateísmo prático, ou seja, da falta de um sentido transcendente para a sua vida, um significado maior, né? Porque todos nós vamos morrer um dia, né? Então, para que serve a minha vida? A partir do momento que a pessoa perde isso de vista, a vida fica desesperadora, né? Então, não que a fé seja uma muleta criada para a gente suportar esse sofrimento, mas não, ela na verdade tem um arcabouço de milagres, de histórias, de fatos, de provas que fazem com que essa muleta, na verdade, ela seja dotada de um sentido verdadeiro. Então, muito me angustia eventualmente quando a gente olha para grande parte da juventude, infelizmente, e a gente vê que a fé está sendo completamente relegada. E a partir do momento que você relega a fé, você cai no imanentismo, você cai ali no... Vou tirar, vamos dizer assim, o meu horizonte de consciência de 10, 15, 20 anos e vou passar para o dia, para aquele dia de hoje e falar assim, bom, hoje eu vou pro bar, bom, hoje eu vou usar droga, bom, hoje eu vou fazer... Porque você perde um sentido para sua vida, você perde um sentido pro seu trabalho, você perde um sentido pro seu sofrimento, né? E é duro também porque, às vezes, esse sentido, ele acaba virando... Ele é tão profundo nas pessoas que os profissionais reconhecem que precisamos de um sentido. Só que, ao mesmo tempo, como é uma batalha espiritual, e você falou isso do ateísmo global, também percebo, mesmo na busca por sentido, uma farsa, assim, no sentido de que, beleza, vamos encontrar o nosso porquê, vamos criar o nosso porquê, vamos estabelecer a nossa vontade de viver, sendo que como se fosse algo arbitrário, algo que você vai decidir e vai assumir, vai adotar para ti, como se também religiões fossem de um cabide de roupas, uma peça que você vai escolher a que cabe melhor em você, ao invés de entender que existe algo anterior, algo que corresponde à verdade nisso tudo. Exatamente. Sabe que eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, eu não vou saber citar exatamente qual era o instituto, mas falando que mais de 90% dos brasileiros hoje estão apresentando algum tipo de transtorno psicológico. Seja ansiedade demasiada, seja depressão, seja, né, síndromes relacionadas, justamente porque eu acho que a gente vive numa sociedade que, apesar de ser nominalmente cristã, é só nominalmente. Se a gente for falar assim, cara, quem realmente vive uma vida cristã e vê sentido no sofrimento, do dia a dia, etc., é muito difícil. Eu não tô me colocando como melhor como ninguém, eu acho que esse é um diagnóstico da sociedade como um todo, né? E eu acho que, justamente como você estava falando, a gente perdendo a noção do sentido da nossa vida, perdendo a muleta da fé, que é uma muleta verdadeira,
Eu não vejo como essa vida seria suportável. Né? Volta para aquilo que a gente estava falando, né? Como que as pessoas conseguem viver sem Deus? Exatamente. É um vazio muito grande. É um vazio, é desesperador. Eu vi essa frase, você tá falando de frases, né? Tem uma que é assim, o tamanho do buraco do nosso peito é um negócio meio paradoxal, né? Mas é exatamente a forma de Deus, né? Porque Deus é imensurável, você não consegue colocar no seu peito. Mas é como se o tamanho do buraco dele é o tamanho de, vamos dizer assim, pra você encaixar Deus no seu peito, etc. Sim. Exatamente. E agora outro tema que eu acho que é de extrema relevância é a questão da pureza, né, na nossa sociedade, né? Então a gente vive uma sociedade também que é hipersexualizada, etc. Tem um monte de tipo de estímulo, redes sociais, etc. Como que um católico, e ainda mais um jovem católico, né, um homem católico, mas também as mulheres, podem viver numa sociedade como essa sem eventualmente ficar caindo sempre nos mesmos pecados relacionados ao sexto mandamento, etc. Como que a gente deve se portar no dia a dia, enfim, nas redes sociais, etc., para que a gente não caia nisso. É um negócio bem difícil de fazer, realmente. E você vê que tem a ver com o que a gente estava comentando. Você falou do ateísmo global. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente também vê uma tendência global das pessoas cada vez a caírem mais em vícios. Tem um livro muito duro sobre isso que chama Your Brain on Porn. Infelizmente não tem em português, eu acho. O cara acaba sendo também igual o código de Da Vinci lá, acaba sendo que Deus usa dessas coisas para apostolado, mesmo às vezes não sendo a intenção do cara, porque o cara se posiciona, olha, aqui eu não sou um fanático religioso, também não sou um ativista de nenhum tipo, eu só tô te reunindo testemunhos da internet e pesquisas para te mostrar e você tomar suas decisões se pornografia de fato... Ele dá um passo para trás e fala, para você antes pensar se pornografia é um vício ou não. E depois você pensar se ele faz mal pra você ou não. Então acho que um grande abridor de olhos, assim. Fica a recomendação pra galera que estiver assistindo. Como combater esse tipo de coisa, também fica... Esse livro, além de abrir os olhos pra gravidade da situação e pra generalização do problema, ele também abre os olhos pra profundidade do problema. Tipo, a nível fisiológico, quão fundo é a situação, quão mal as pessoas estão. Sistema de recompensas do cérebro. Eu tenho, considerando que eu sei lá, que numa refeição comum eu consigo X de dopamina, porque o meu cérebro quer recompensar que eu tenha dopamina, ele quer recompensar que, veja, se eu não tivesse prazer em comer, eu não ia querer comer. Tipo, pegaram um rato e fizeram um experimento. Vamos parar de dar dopamina pra ele, parar de estimular. Ele simplesmente não comia mais. Ele morreu de inanição, porque ele não via estímulo no dia. A fome não era suficiente. Não existia estresse, incentivo e vontade de prazer para ele querer comer. Então, o nosso corpo, por questão de sobrevivência, ele nos recompensa com dopamina a nível fisiológico e outros hormônios pra gente fazer essas coisas. O que acontece quando você começa a ter super estímulos? Então, sei lá, uma comida industrializada. O que acontece se começar a comer um Big Mac toda vez? Se bem que Big Mac nem é tão gostoso mais, mas é o exemplo que eles usam no livro. Se comesse, sei lá, coisa que você mais gosta toda vez, eventualmente você não ia gostar tanto mais e ia ser cada vez mais difícil de te agradar. Pega também consigo... Eu tô me podando aqui porque eu falo que eu não falo, pra não ficar fora do algoritmo do YouTube e também pra não dar exemplos muito específicos de situações que eu vi ao meu redor. Mas o argumento final é esse. Quando a gente se expõe a conteúdo sexual da maneira como a pornografia mostra, a gente tá recebendo uma carga tão alta de dopamina que o nosso cérebro, que o nosso organismo, ele precisa abaixar a carga de dopamina basal. Ou seja, se o mundo para mim tem um sentido, se tá aqui conversando contigo, tem essa alegria, se, sei lá, estudar por mais que seja difícil, mas ainda tem aquela sensação de desafio, eu vou cumprir um desafio, eu vou conseguir ir bem na prova ou não, ou sei lá, vou fazer um esporte, vou tentar me superar nessa ou não, existe um prazer ali envolvido. Se o meu cérebro está fritado pela dopamina, a minha taxa basal de dopamina está mais baixa, de tal maneira que eu vou precisar sempre de doses cada vez maiores para me sentir satisfeito na medida que eu gostaria. E não só isso, mas por estar numa base mais baixa, quando eu não estiver assistindo o conteúdo, eu vou me sentir pior. Tipo,
essa conversa, o esporte, o estudo, os desafios vão me ser cada vez mais tediosos. Há quem diga que uma boa analogia é que a vida fica mais cinzenta, que as coisas perdem cor. E a nível fisiológico ainda, é muito traiçoeiro, porque nesse livro também fica claro que não só altera a nossa taxa basal, não só é uma bomba de estímulos, quanto também abaixa a tua capacidade de lidar com o estresse. Então, puxa, no mercado de trabalho, nos desafios reais da vida, você vai quebrar mais fácil e abaixa a tua força de vontade, de tal maneira que se retroalimenta. Então, quando eu me deixo sucumbir por um vício desse, eu tô cada vez num ciclo mais vicioso que me torna cada vez menos capaz de dizer não, mais sedento pelo sim, menos satisfeito no sim, mais insatisfeito nas condições normais de vida, e a nível não só fisiológico, mas daí também, claro, a gente tá falando de vida espiritual, cara, você vai perceber que a tua alma vai ficar cada vez mais perdida, que encontrar a presença de Deus vai ser uma coisa cada vez mais difícil, que encontrar, pensar como uma pessoa normal vai ser cada vez mais difícil, e acho que isso dá pra falar, isso não fere o algoritmo do YouTube. As coisas que você vai começar a procurar para sentir satisfação vão ser cada vez mais grotescas, vão ser cada vez mais bizarras. Nos testemunhos lá, o cara junta dezenas de testemunhos de pessoas que reconheciam que, olha, hoje eu reconheci que conteúdos que antes me repugnavam, hoje me atraem. E conteúdos que antes me pareciam bons, hoje não são suficientes para mim. Tipo, gente de tudo que é país. E ele reúne vários comentários assim. Então é muito assustador. E é uma crise silenciosa. Eu não vou terminar em tom negativo, tá? Eu vou recuperar depois. Mas é uma crise silenciosa porque ela traz tanto o anonimato quanto o fato de ser super repetível, super acessível e ao mesmo tempo discreta. Tipo, não é igual aos cigarros, ele compara com a indústria de cigarros. De as décadas, pesquisas envolvidas, conflitos de interesses de indústrias, para conseguir começar a mostrar para as pessoas que, olha, existem consequências negativas se você fumar. Com a pornografia, que eu tô voltando sempre nesse livro, né? Uhum. Falando das consequências fisiológicas. Ele mostra isso, olha. É difícil você fazer pesquisa porque as pessoas não declaram. É difícil fazer pesquisa porque é difícil você achar um grupo de controle que nunca tenha sido exposto a isso. É difícil você fazer pesquisa porque você precisa de muito dado e chega a ser até uma questão moral de, puxa, vou expor as pessoas a isso, e se for realmente uma coisa ruim e eu vou querer comparar depois. E se realmente move tanto dinheiro, os outros caras da indústria vão me atacar, e como que eu vou resolver essa situação? E ao mesmo tempo, se é tão tabu, como que eu vou trazer awareness, trazer consciência desse problema, se todo mundo tem vergonha de falar? Então, o quadro que ele mostra é de que é um grande problema. E onde que a gente acha escapatória para um problema desse? Volta para a vida interior. Quem você conhece que é simples como uma criança e que é virtuoso, que trabalha bem, que parece que tá feliz sempre, ou que se tá mal, parece que lida bem com a situação e depois volta pra cima? Cara, você vai perceber que as pessoas que vivem isso, em geral, são pessoas que estão lutando contra os próprios defeitos, estão lutando contra vícios, assim, e que estão ganhando forças pela oração, pela vida sacramental, pela vida interior. E se não é suficiente o lado espiritual, porque a gente tem o lado corpóreo também, até com remédio, se for o caso. Existe já tratamentos que, da mesma maneira como você pode, por exemplo, comprar um remédio para ter menos impulso de fumar, você tem um remédio para usar esse remédio Claro, daí a gente tá falando, não tô recomendando nada aqui, com profissionais, que fique claro isso, mas existem, às vezes chega a um nível fisiológico que você precisa de intervenção medicamentosa, senão você não consegue ficar normal, senão é insuportável, assim, mas tem saída, esse é o ponto. Tem saída, e se
daí eu vou pegar o que você falou de pureza, você falou de... Não sei se você falou de teologia do corpo, mas na minha cabeça tá. E São João Paulo... Tem tudo a ver, cara. São João Paulo II falava que a última batalha seria travada contra... Não lembro se era o corpo ou se era o casamento, mas era alguma coisa em torno dessa união esponsal, desse amor verdadeiro, dessa linguagem física. E o que você vê hoje é simplesmente o efeito cascata que destrói essa linguagem física. Que a pessoa, por um vício desse, ela perde a capacidade de amar, ela perde a capacidade de ver o mundo direito, ela perde a capacidade de perceber os prazeres da vida, ela perde... daí a gente começa a entrar em questões de ideologias de gênero, questões de arbitrárias de casamento. Porque eu estava até ouvindo uma meditação do Padre Pedro ontem cedo, e ele falava, por que eu não posso casar com um cachorro? Que é difícil de... Cara, é pedir demais para um cachorro. Ele não vai atender a minha necessidade. Tipo, não é uma questão de liberdade, é uma questão de, cara, entenda que o cachorro, ele não foi feito para te amar dessa maneira, que ele não consegue corresponder, que vocês não foram feitos um pro outro. Mas quando a pessoa não encontra Deus, e quando a pessoa tá sucumbindo a vícios, assim, cada vez mais longe do pecado, ela cai também em ignorâncias e coisas grotescas que nos deixam cada vez mais enfermos. Exatamente. E ainda mais sobre isso que você está falando, né? Porque existe esses dois níveis, né? Em primeiro lugar, a gente toma consciência da nossa própria vida e a gente mesmo busca o sentido em Cristo e dota o nosso sofrimento eventualmente nessa vida desse sentido mais sobrenatural. E o segundo passo é que quando a gente tira as hastes dos nossos próprios olhos, aí sim a gente olha dos nossos irmãos. Ou seja, como que funciona nesse mundo de hoje, Ângelo, o apostolado? O que tem de diferente no apostolado feito por São José de Anchieta, São Francisco Xavier, para esse mundo de hoje? Eu acho que esse mundo de hoje, inclusive eu estava falando disso no podcast anterior, né? Com um vídeo no Instagram, a gente consegue atingir milhões de pessoas. São José de Anchieta, no seu auge, sendo o grandíssimo santo que ele é, a gente pode estimar que ele chegou próximo a 30, 40 mil pessoas. Hoje, com um vídeo bem feito no Instagram, com um livro, né, com um podcast, você consegue chegar, às vezes, em milhões de pessoas, né? Então, como que você acha que mudou essa era digital, ela mudou a questão do apostolado? Ou se o apostolado continua ainda sendo mais importante a gente fazer mais nesse boca a boca, o apostolado pessoal, o apostolado amizade? Me fala um pouco da sua percepção sobre esse tema. Legal, Lucas. Quando você me pediu para falar sobre vida intelectual, sobre estudo da fé, eu fiquei na cabeça com uma coisa que acho que tem a ver com isso agora e também conecta com o problemaço que a gente estava falando no tema anterior. Que quando as pessoas vão estudar a fé, elas têm que cuidar para não cair numa lacração católica, assim, do tipo, cara, agora eu sei mais que todo mundo, ou sei mais que a média dos meus amigos, e talvez saiba mesmo. E tipo, cara, você descobriu coisas sensacionais, chances são que você vai se sentir assim. Mas a gente não pode sair querendo empurrar, entuchar em todo mundo, perder a humildade. Cara, esse é o mal, só fazendo aspas aqui, esse é o mal do recém-convertido. É o mal do recém-convertido. O recém-convertido, ele é ser um templário. Cara, ele passa por cima de todo mundo, etc. Aí quando vai passando os anos, assim, você vai se distanciando 5, 6, 7, 8 anos dessa conversão, aí você fica mais tranquilo. Sim, exato. Porque no começo você vira uma máquina, né? Não que seja ruim, né? Mas eventualmente você pode ter esse descalibramento, etc. Exato. Mas, por favor, continue. Muito bom, exatamente. É um fenômeno. E a gente tem que cuidar para não cair nisso, não cair num falso intelectualismo aí, colocar de fato a razão a serviço, rezar ajuda a ter essa sensatez, mas inclusive na maneira como você chega no apostolado para as pessoas. Ao mesmo tempo que você estudar vai te ajudar a entender melhor, por exemplo, como combater um vício, como combater um defeito dominante, e também vai te dar bagagem para você poder responder objeções que um amigo teu pode ter quanto à fé, também vai ser um meio para você fazer apostolado. Muitas vezes também não vai se limitar só a isso. Ideia é que eu quero falar sobre números, então. Claro. Já que a gente está falando de alcance, você falou de São José de Anchieta, mas muitas vezes, cara, se desse para medir objetivamente, assim, não temos como. Mas eu não me surpreenderia se eu descobrisse que, tipo, São José de Anchieta, chegando nas 40 mil pessoas que ele chegou, objetivamente impactou mais, inclusive em volume de pessoas,
tipo, muito mais que 40 mil, indiretamente, ou também pelo testemunho de vida dele, por como ele combatia espiritualmente pela decisão dele, a vida de santidade na comunhão dos santos, do que, sei lá, centenas ou milhares de influenciadores, tipo eu, assim, que tem muito alcance em vídeos, de uma maneira que São José de Anchieta não conseguia, mas que pelo sim dele concreto, ele ajudava. Eu falei de Santa Teresinha, ela tinha essa fama de ser missionária, sendo que ela nunca saiu do claustro, e ilustra bem isso que eu quero dizer, da gente subestimar a força das obras ocultas, a força de uma oração bem feita, a força de um coração sincero entregue a Deus, de uma comunhão bem feita, de um combate que você fala, cara, não, nisso aqui eu vou, dessa vez não. Não, cara, hoje eu vou, beleza, esse almoço aqui eu vou comer um pouco a menos disso que eu tanto quero. Cara, esse assunto não tá indo por um caminho muito legal, eu vou dar uma mudada aqui e sempre tá lembrando, essas obras silenciosas têm um impacto na união das pessoas, na conversão das almas, enquanto comunhão dos santos que a gente conhece pela revelação de Deus, que é imensurável e que eu, sinceramente, acho que é subestimado. Então, uma vida santa, e Bento XVI fala isso, é o que mais arrasta. Então, eu posso ser o cara mais eloquente. Ainda que eu fosse eloquente, ainda que eu fosse muito lógico nos meus argumentos, ainda que eu fosse um mestre em visualizações, ainda que eu fosse um Mr. Beast da vida, com os melhores roteiros, se eu não vivesse o meu combate individualmente, chances são que o principal ia estar deixando de lado e estar desperdiçando muito. Deus, é claro, usa mesmo das falhas para fazer coisas boas. Então, às vezes, de novo, Código da Vinci de Dan Brown, ele não estava muito preocupado com fazer uma boa imagem da igreja. E mesmo assim, Deus utilizou daquilo para que muitas pessoas pesquisassem sobre a obra, conhecessem o Opus Dei. Vocações surgiram dali, inclusive. Mas ainda assim não muda o fato de que, objetivamente, e se Dan Brown tivesse se preocupado em escrever algo edificante, algo belíssimo? Tipo, pega o exemplo desses clássicos de vida interior que a gente tem, de um Filoteia, das Confissões de Santo Agostinho. O livre-arbítrio existe, se a gente entrega ou não, faz a diferença. Tipo, não é brincadeira, mas é muito bonito perceber isso. Então, o que eu diria de apostolado, sim, apostolado de amizade, isso que São José Maria Escrivá tanto fala, né, Lucas? De você conhecer o amigo, de estar ali para ele para valer, de conversar com ele de maneira séria, de não só ser o cara de tomar cerveja no fim de semana ou de só fazer o treino de vez em quando, não. De fato, você conhecer ele, o teu amigo de verdade, e rezar por ele, se preocupar com a alma dele, ao invés de só entuchar a fé, igual eu tava falando do intelectualismo, mas também pensar que muitas vezes você ajuda mais ele nos teus combates particulares do que quando você está ativamente falando de Deus para ele. Perfeito. E, Ângelo, agora a gente já se encaminhando aí para as últimas perguntas. Putz, passa rápido. Passa bastante rápido. Mas tá, pessoal, inclusive já fazendo aqui essa pausa para pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, né? A gente chegou hoje ao 10º episódio. Que né? legal, que vitória. Hora. Graças a Deus a gente conseguiu, aí o projeto tá andando, né? Tô super feliz. Mas a gente precisa da sua ajuda, tá? Então, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, quem que vocês querem nos próximos podcasts, né? O Ângelo aqui vai voltar outras vezes, com certeza. Opa, aí sim, legal, com certeza, se depender de mim. Enfim, façam isso por gentileza. Agora, Ângelo, para o pessoal que tá em casa, né? Pessoal que tem lá seus 19, 18 anos, ou até um pouco mais cedo, e tá... Pô, cara, às vezes o cara não veio de família católica, tá perdido na vida, pô, não sabe o que faz. Etc. Como que você daria vamos dizer assim, um conselho para esse jovem para que ele recupere o sentido da vida, ou pelo menos encontre, às vezes nunca foi apresentado para ele, às vezes ele nunca teve um contato com o evangelho, né? Qual que seria um caminho que você indicaria para esses jovens que estão entrando agora na adolescência, na maioridade, para que de fato eles recuperem, portanto, esse sentido e cresçam na virtude e busquem a santidade, né? E se formem como homens e mulheres de Deus, achem suas vocações, se a vocação é o matrimônio, se é o sacerdócio, né? Ou se é alguma outra vocação. Qual que seria, vamos dizer assim, um conselho que você daria para esses jovens? E com certeza tem muitos. Nossa, eu diria, coloquem o joelho no chão e rezem.
e joguem para Deus as tuas preocupações, o que vocês querem, o que vocês não querem, o que vocês esperam dele, as dúvidas quanto a ele, as dúvidas quanto a si mesmos, sonhos e perguntas sinceras. E, tipo, não existe um pedaço da Bíblia para ler que vai ser magicamente o pedaço que vai te converter, não existe um livro que magicamente vai te converter. É a relação com Deus que vai te nutrir, que talvez uma página que você leu hoje não faça sentido, mas daqui a alguns anos vai fazer. Que um salmo que você passou batido na missa hoje, talvez daqui a alguns anos você vai chorar ouvindo aquele salmo. Ou que talvez um livro de ficção que você leu agora te toque muito e vai ser o estopim para você seguir com Deus. O ponto é, reconheça que Deus está te chamando e comece a responder falando com Ele. Abrindo teu coração para Ele, pedindo, Deus, o que o Senhor quer de mim? E no silêncio do teu quarto, considerar isso. Durante uma comunhão, pós-confissão. Acho que, inclusive, esse é um bom passo concreto. Exatamente. Fazer uma boa confissão Exato. É um belo de um primeiro passo. Para quem quer ouvir a Deus, né, Lucas? Eu acho que passos elementares seria esse. Reza, pede perdão, mas daí você faz o exame de consciência, meu amigo, e vai se confessar. Porque sem isso, não tem como reconhecer a vontade de Deus com clareza. A vida não começa enquanto a gente não está em estado de graça. É verdade. Nossa, realmente, isso é um belo de um conselho. Ângelo, eu sempre peço para os nossos convidados indicarem 3 livros que marcaram a vida deles, o seu desenvolvimento intelectual, espiritual, etc. Então indique 3 livros aí para o pessoal que está assistindo, que você acha que pode edificar, né, eles na busca da santidade. A dificuldade é me restringir a 3. E eu sempre falo o seguinte, né, pessoal? Só não falo a Bíblia, porque a Bíblia todo mundo tem que ler. Senão todo vídeo vai ser a galera falando Bíblia. Tá bom, a Bíblia eu sei. Legal. Cara, 3 livros, né? Eu vou tentar ser sagaz aqui. Eu vou falar um que vai falar por 3, porque a pessoa vai ler esse e vai querer ler os outros 2, porque é dessa saga que eu tô lendo. Então eu vou falar só um, que é o desses daí, que é o 3 Monges Rebeldes, que é o primeiro livro da saga de Sister. Se vocês gostarem muito desse livro, provavelmente vão. Foi o que marcou a minha conversão, assim, no momento que eu comecei a estudar a fé. Vocês vão querer ler os outros 2 e também vão ser sensacionais. Então, 3 Monges Rebeldes. Você sabe o autor? Tá na minha mochila ali, mas eu não tudo bem, a gente vai colocar na descrição aqui todos os links, tá, com os nomes certinho, então não precisam ficar pegando aí mas se eu não me engano é Robert Thomas. Robert Thomas, tá bom. A gente vai verificar e a gente coloca aqui na descrição. Acho que é isso. E daí o segundo que eu fico sempre em dúvida, são tantos, mas Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, para dilacerar o coração, assim, visões de Beata Ana Catarina Emmerich sobre a Paixão de Cristo. Nossa, esse aí, o Mel Gibson fez o filme lá, Paixão de Cristo, em cima desse livro aí. Exato. É de doer, assim. É para despertar amor. É um bom livro para quando você está se convertendo, você quer motivos de fé, né? E terceiro, para conhecer Nossa Senhora, a Canção de Bernadette. É um escritor judeu que, em gratidão, é um eminente escritor judeu, o Franz Werfel, que em gratidão à acolhida que uma família católica fez a ele durante um período de guerra, ele escreveu esse livro sobre Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette Soubirous. E uma história muito envolvente, é longa, mas é leve, te envolve, você percebe a beleza de Nossa Senhora, a preocupação dela em salvar a humanidade e também a beleza das obras de Deus numa pessoa tão simples, analfabeta e ao mesmo tempo tão... Você vê claramente a ação divina, assim, na Bernadette Soubirous, que tinha tudo pra cair, pra desmoronar, todo mundo na pressão contra ela não era uma pessoa preparada pra pressão, era uma pessoa super simples e correspondendo. Então, tem um filme desse livro aí, não tem? A Canção de Bernadette tem um filme com esse nome. Talvez tenha sido baseado nesse livro, mas eu nunca assisti. Eu também não. mas eu sei que é um clássico. Dizem que... Acho que é preto e branco até, né? Eu acho que é preto e branco. É um negócio raiz. Legal, raiz. Beleza. Ô, Ângelo, muito obrigado aí pela sua presença. Foi um testemunho aí, foi uma conversa excelente, tá? Volte sempre. Que da hora. Com certeza, com prazer. E você que está aqui conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilhe. É sempre bastante importante a sua ajuda, tá bom? Pessoal, acho que antes de ir embora, dá suas redes sociais pro pessoal te seguir aí, conta um pouco dos seus projetos, você tem... Legal.
Legal, eu tenho duas redes sociais só que eu atuo. Instagram, em que eu posto vida cotidiana e pílulas em Reels de coisas que eu pensei, etc. De vida de oração, temas que a gente falou aqui, inclusive. Livros que tenho lido e vida real, contemplação em meio ao mundo, músicas que gosto. E, cara, rezei com essa coisa numa música que vou falar aqui, porque me lembrou de tal tema espiritual, bem Instagram. Agora, YouTube, se você quer vida interior, se você quer temas de oração, se você não tá preso meramente em gatilhos e dopaminas, cara, falar de coisa séria e rezar, YouTube é onde eu tenho liberdade para fazer isso em vídeos mais longos. Então, eu recomendo que leve a sério. E se eu puder fazer um adendo, Claro. você falou de compartilhar esse vídeo, Claro. eu acho que o melhor gatilho para você pensar é o seguinte: se você chegou até aqui e você se sentiu tocado, alguma coisa que a gente discutiu aqui, cara, parecia Deus falando contigo, pensa que esse pode ser o ponto de apostolado para Deus chegar em outra pessoa. E que o Espírito Santo pode agir se, cara, isso que tá dentro do teu coração agora, você mandar para aquele teu amigo específico que tem preocupações parecidas contigo, e você pensa, cara, imagina se ele tá a esse vídeo de distância de dar mais passos na fé. Então, que benção. Com certeza. Seja. Pessoal, nos vemos na próxima edição do Aquino Talks. Um abraço e fiquem com Deus.